A paz, queridos. Chegamos à lição de número 6, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. E a verdade prática é lindíssima, que diz assim: a vida de um crente pode ser comparada antes e o depois de um avivamento. E é isso que nós vamos ilustrar. Então, para essa aula, eu quero apresentar 3 dinâmicas para os irmãos super fáceis para facilitar o aprendizado. Então, nós vamos falar nessa dinâmica, nós vamos abordar a vida de Pedro antes e depois do Pentecoste. Então, os irmãos vão precisar de 2 garrafas, uma com água e a outra sem água. Essa garrafa com água vai representar Jesus Cristo e essa garrafa sem água vai representar Pedro. Então, por que 2 garrafas? Porque nós sabemos aqui, nós podemos exemplificar que Jesus Cristo, ele veio como homem, despiu de toda a sua glória e veio aqui como homem. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, ele chamou pessoas comuns, assim como nós. Chamou Pedro para ser o seu discípulo. Então aqui, aí os irmãos colocam um pouquinho da água, representando o chamado. Você falou, siga-me. Então, Pedro era um pescador e Jesus Cristo o chamou. E aí, dentro do ministério de Jesus, nós temos aqui o autor da lição vai enfatizar hipótese que Pedro, antes de ter o revestimento, antes do dia de Pentecoste, era um homem impulsivo. Ele estava andando com Jesus Cristo, eles tinham o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava aqui ensinando os seus discípulos, e um dos episódios, vai citar na lição, o mesmo Pedro que falou, tu és o... Quando Jesus indagou, quem dizes que eu sou? O mesmo Pedro que falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo fala para ele que não foi o homem que o revelou, mas depois o mesmo homem falou para Jesus Cristo se livrar da morte. Então Jesus Cristo o repreendeu. Aí nós temos aqui outros exemplos de Pedro, um homem impulsivo. Temos lá quando Jesus Cristo falou sobre lavar os pés, que ele falou, jamais vou deixar Jesus lavar os meus pés. Não vou deixar isso acontecer. E Jesus Cristo fala, se tu não deixar eu lavar, tu não terá parte comigo. Então Pedro, naquela sua impulsividade, já falou, então eu quero ser lavado o corpo inteiro. Mas Jesus Cristo, você já tem a água aqui, você já está limpo. Nós temos aqui um Pedro, que ele estava com Cristo, e ele falou, Senhor, eu vou contigo em todos os momentos. E muitas vezes assim somos nós, achamos que estamos fortes. O apóstolo Paulo falou, também que quando pensamos que estamos fortes, aí estamos fracos. Mas quando nós achamos que não temos nada, não podemos nada, aí é o que o Senhor vem e nos fortalece. Então muitas vezes nós temos exemplos de Pedro. Cortou a orelha daquele soldado que Jesus Cristo falou que não era para agir assim. Então nós temos um homem aqui impulsivo, mas que pela fragilidade, por ainda não estar revestido do poder, nós temos aqui exemplos. E aqui nós vamos representar Pedro, que quando Jesus Cristo foi levado para a morte, foi levado para o Calvário, aí nós temos o quê? Pedro negando Jesus Cristo 3 vezes. Então aquela primeira vez lá, eles não podem amassar assim, foi perante uma criada, A segunda vez, Pedro negou Jesus diante de outra criada. Então aqui já foi ficando, olha a vida de Pedro. E na terceira vez, Pedro negou a Jesus, gaguejando, dizendo que não conhecia o nosso mestre diante de vários soldados. E assim Pedro ficou. Pedro já estava aqui com digamos assim, devastado, vazio, totalmente puro do seu início. Os irmãos podem tirar também água, se quiser deixar aquele pouquinho também não tem problema. E nisso Pedro estava totalmente devastado, mas o nosso mestre, o nosso Cristo, quando ele morreu lá na cruz, ele trouxe o quê? Salvação para toda a humanidade. Então nós temos a maior prova, João 3,16, que fala que é o texto áureo da Bíblia, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Jesus Cristo morreu, ele ali estava restaurando e nos concedendo perdão. Ele nos garantiu a salvação. Pela graça nós somos salvos. E aí nós vamos verificar aqui já a primeira parte da restauração de Pedro. Então quando Jesus Cristo, olha que interessante, quando aquelas mulheres foram lá no sepulcro, olha como Jesus Cristo conhece o nosso interior, como ele sabe as nossas necessidades, o próprio amor em pessoa, que nós sabemos que ele é o amor. Jesus Cristo sabia que Pedro fez, que o negou, mas falou para aquelas mulheres, avise a Pedro, fale para Pedro, porque talvez o coração de Pedro falasse assim, mas eu não tenho um valor, eu neguei o meu mestre. Imagina a vida de Pedro, como ele ficou após ele negar Jesus Cristo.
Então, Jesus Cristo mandou avisar Pedro que ele estava vivo. E aqui que interessante, quando Jesus Cristo apareceu lá naquela pesca que Jesus Cristo chamou Pedro e falou se ele o amava, Jesus Cristo perguntou por 3 vezes. E ele imagina o coração de Pedro responder essa pergunta para Jesus, né? E Jesus Cristo falou, tu me amas? E ele respondia, depois ele respondeu novamente, depois ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então 3 vezes Pedro negou a Cristo, mas 3 vezes também ele foi restaurado. E aqui os irmãos vão fazer assim, ó, vão soprar para representar a restauração de Pedro. Então, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado. Mas ainda precisava, como a promessa lá em Lucas 24:49, ficar em Jerusalém, ficar em oração e na unanimidade até que sejais revestidos de poder, que foi o que nós estudamos na aula passada. Então, quando eles ficaram reunidos no dia de Pentecoste, lá de Atos 2, o cumprimento da promessa de Joel, que todos foram cheios aqui, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, no dia de Pentecoste, aqui vai representar o quê? Jesus Cristo, ó, enchendo, porque é Jesus Cristo que nos enche com o Espírito Santo. O batismo aqui como revestimento, Pedro já havia sido restaurado quando Jesus Cristo curou as feridas da alma dele, quando Jesus Cristo falou, apacenta minhas ovelhas. E após Pentecostes, ó, Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E como que foi a vida de Pedro após esse enchimento, cheio do Espírito Santo de Deus? Então aqui nós temos Pedro revestido. E aqui no segundo ponto da lição vai falar sobre esse revestimento, Pedro batizado no Espírito Santo. Imagina a pregação de Pedro, só dele fazer a pregação, ele cheio do Espírito Santo de Deus, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então a igreja precisa buscar o avivamento contínuo. Precisamos estar cheios assim, ó, revestidos do Espírito Santo de Deus. Pedro levava a mensagem do Senhor, pregava, as pessoas se rendiam, curava enfermos. Imagina a unção do Senhor na vida de Pedro, e que hoje em dia nós possamos falar, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, Senhor, reveste a minha vida, que eu possa ter desejo de buscar o Senhor. Então que nesse trimestre possamos orar, clamar ao Senhor por avivamento, que possamos, Senhor, falar, eu não quero viver da mesma forma, enche-me, Senhor, do teu poder, enche-me com teu Espírito Santo, para que eu possa proclamar o ID do Senhor, para que eu possa fazer o trabalho do Senhor com ousadia, com alegria e com dinamismo. Então, essa dinâmica vai representar Pedro antes e depois de Pentecostes. Então, antes, um homem impulsivo, explosivo, depois um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com um caráter moldado, com a vida transbordando do Senhor, com temperança, cheios do fruto do Espírito, porque avivamento é isso, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, produzir frutos e levar, proclamar o ID do Senhor. Então essa é a nossa primeira dinâmica. Então nós vamos para a segunda dinâmica, que é muito simples, que vai relatar também a vida de Pedro. Então os irmãos pegam 2 fósforos para representar Pedro antes e depois do dia de Pentecostes. Olha, os irmãos observem, se eu acender esse fósforo aqui e deixá-lo assim, o que acontece? Ó, se apagou rapidamente e com facilidade. Agora, se a gente analisar Pedro após o dia de Pentecostes, ele estava o que? Ele reconheceu, ó. Quando eu coloco assim, olha o que acontece. A chama, ela não apaga, a chama cada vez aumenta, porque ele se rendeu aos pés do Senhor. Então, a diferença, olha, se eu pegar aqui, ó, o fósforo, ele apagou rapidamente e o outro, eu que apaguei. Porque quando nós nos prostramos, nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos avivados a nossa chama, ó, o mundo vai ver a chama, os outros vão ver, e aí eu tenho muito mais facilidade de passar a chama para o outro. Então, outrora, Pedro, que era impulsivo, que era agitado, ele se prostrou diante do Senhor, ele reconheceu a glória tão somente do Senhor. Ó, eu vou acender os 2 juntos e vou mostrar para os irmãos o que acontece aqui, ó. Ó,
Pedro antes e Pedro depois. Ó a diferença. É porque um tá perto do outro, mas olha a diferença. Olha o tamanho da chama. A pessoa se prostra perante o Senhor. Então é isso, Pedro antes e depois. Então nós, antes de sermos avivados e depois cheios, revestidos do poder de Deus. Então que possamos buscar esse revestimento. E falando sobre buscar, né, possamos nos prostrar, nos humilhar, porque sabemos que o avivamento provém de Deus, mas o Espírito Santo precisa encontrar lugar em nossos corações. E para falar sobre buscar esse avivamento, eu quero apresentar a terceira dinâmica. O professor vai precisar de uma caixinha ou de uma sacolinha que não seja transparente. O professor vai cortar várias tiras e vai dar para os seus alunos. E nisso o professor vai falar assim, olha, eu quero que vocês escrevam um sonho de vocês ou algum pedido que vocês queiram, que vocês, algo que vocês almejam muito, que querem que o Senhor realize na vida de vocês. Podem colocar aqui ou na caixa ou na sacola que nós vamos orar. Só que aí o professor já vai deixar dentro da sacola ou da caixa uma outra caixinha ou uma outra sacola contendo já várias tirinhas, só que já vai estar escrito assim: Senhor, aviva a minha vida, enche-me com teu Espírito Santo, faz de mim um vaso novo a cada dia. Então o professor já vai escrever nas tirinhas de acordo com a quantidade de seus alunos. E após os irmãos escreverem, aí o professor recolhe, pega a caixa, né? Recolhe todos os que os irmãos fizeram, aqui o professor faz uma oração com eles. Então, após a oração, o professor vai falar para eles, agora eu quero que vocês peguem aqui, aí os irmãos vão pegar, aí o professor pede para eles lerem, cada um lê o papelzinho que pegou, e aí o professor fala assim para eles, alguém pegou o sonho ou o pedido de vocês, que vocês escreveram? Vão falar que não, porque provavelmente fazer a mesma frase é meio que difícil. Pode acontecer? Pode, mas é meio difícil. Aí depois o professor pede para algum deles lerem e aí vai estar escrito, ou pede para todos lerem uma só voz. Senhor, aviva a minha vida, enche-me com o teu Espírito Santo, faz de mim um vaso novo a cada dia. Porque o que acontece? Aqui nós estamos estudando a vida de Pedro antes e depois do dia de Pentecoste. E que nossa vida, quando nós estamos avivados, como nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, tudo é diferente. E na palavra do Senhor nós também temos, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lógico, podemos fazer os nossos pedidos, nós temos as nossas petições, por isso que eu falei para o professor olhar o que eles vão escrever e orar, porque o Senhor atende também os nossos pedidos, as nossas necessidades, Ele conhece todas as coisas, mas nós estamos falando de uma lição de cunho espiritual, sobre ser cheios do Espírito Santo de Deus, e que possamos almejar isso, que possamos almejar por e clamar por avivamento. Senhor, aviva a minha vida, Senhor, me encha com teu Espírito Santo a cada dia, que ao estudarmos essas ricas lições, possa ser o desejo da nossa alma, que não seja mais uma escola dominical, que não seja mais apenas uma aula, mas que possamos ter o desejo de ter um coração transformado, um coração quebrantado e de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, essas são as 3 dinâmicas que os irmãos possam utilizar, sabendo que o Senhor Ele é um Deus que concede as nossas petições, mas a palavra do Senhor fala que também quando buscamos as coisas espirituais, quando trabalhamos, quando buscamos o reino de Deus, as demais coisas também nos serão acrescentadas. Então, que Deus abençoe a todos, que possamos continuar firmes na presença do Senhor, louvando ao Senhor, e que seja sempre tudo feito para a honra e glória do Senhor.